Olá, bom dia. Estamos iniciando hoje o nosso segundo bimestre, 2020. Capítulo 4, né? Com o tema doenças sexualmente transmissíveis, que hoje já mudou o nome. A sigla passa a ser IST, que é infecção sexualmente transmissível. Essas infecções sexualmente transmissíveis, ela pode ser causada de formas diferentes. Pode ser por bactérias, por vírus, fungos ou protozoários. Porém, o período de incubação, ou seja, o período que vai demorar para desenvolver essa IST, no caso essa infecção, ela é variável, podendo demorar uma semana, alguns meses ou até mesmo alguns anos até que apareçam os primeiros sintomas dessa infecção. Antigamente se falava muito em DST, né, que seriam as doenças sexualmente transmissíveis, porém a OMS, a Organização Mundial da Saúde, mudou esse termo para IST. Por que essa mudança de termo? Porque subentende-se que a pessoa pode ser portadora, pode estar com essa infecção, com essa IST, e não apresentar sintomas. Pode demorar um mês, um ano ou até mais, e ela tem o vírus ou tem essa infecção e não acaba não aparecendo. E já quando se fala de doença, subentende-se que a pessoa já está debilitada, ela já está, digamos, fazendo um tratamento muito sério, porque o vírus, ou o protozoários, ou mesmo o fungo, ou a bactéria, já se espalhou no organismo, causando, digamos assim, uma debilitação muito assim acentuada no corpo. Por isso que tornou-se melhor, né, falar que a pessoa tem uma IST, ou seja, uma infecção sexualmente transmissível, ao invés de falar diretamente que ela tem uma DST. Como nós estamos mudando esse termo agora, pode ser que você ainda ouça por aí alguém falando de DST ou IST, mas saiba que, independente disso, as duas têm o mesmo sentido. São todas sexualmente transmissíveis, ok? Então vamos lá começar. Uma das ISTs mais assim alarmante e conhecida da humanidade é a AIDS. Porém, devido à grande quantidade de pessoas que já morreram de AIDS e aquelas que ainda continuam infectadas, muitas vezes nem sabem que é portadora do vírus, criou-se o dia 1º de dezembro como Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Tá? Então o mundo todo, numa forma aí de alerta para a população mundial, achou por bem considerar o dia 1º de dezembro como Dia Mundial da AIDS, para que as pessoas se conscientizem de que é preciso se cuidar, ou seja, durante as suas relações sexuais, transfusão de sangue, uso de objetos cortantes, no caso, uso de drogas injetáveis, entre outros, tomar precaução para não se contaminar diretamente com o vírus, no caso HIV, né, que é o vírus infectante da AIDS. Aí nós temos aí quais os sinais das DSTs. Como eu disse no início, depende muito do tipo de infecção que o organismo está sendo acometido naquele momento. Mas, em média, a grande maioria delas aparece já nos primeiros dias com os sintomas clássicos, como coceira, vermelhidão na pele. Em alguns casos, pode causar inchaço na uretra. Durante o ato de micção ou urinar, é comum
surgir algumas gotas de pus, tá? Já que a infecção está instalada, ínguas, secreções ou sangue expelido pelo pênis, mudança de cor ou cheiro na secreção vaginal, tudo isso porque a infecção está instalada, está começando a desenvolver no organismo. Tá? Às vezes, porém, não há nenhum sintoma perceptível, a pessoa pode não sentir nada, mas ela é, digamos assim, portadora já daquela infecção que está instalada ali. E pode permanecer, no caso aí, assintomática, como é o caso do herpes, que é um vírus, né? Nós vamos ver mais para frente como é que ele age no organismo humano. Aí tem, novamente falando aqui, que às vezes, porém, não há nenhum sintoma perceptível. A pessoa pode permanecer assintomática por um período de até durante toda a sua vida, como é o caso do herpes. Por isso, é mais adequado usar o termo infecção sexualmente transmissível, que eu havia falado agora há pouco, no início. Uma vez que o termo doença é usado apenas quando aparecem sintomas visíveis ou perceptíveis no organismo. A pessoa pode transmitir uma IST, ou seja, ela está contaminada, e se não souber, ou mesmo que saiba que está contaminada e não apresenta sintomas, e ela não tomar as devidas precauções, ela vai retransmitir, ou seja, vai repassar essa infecção adiante. A maioria, ou praticamente todas as ISTs, elas são fáceis de serem controladas. Porém, para isso, exige muito, digamos assim, muita precaução, cuidados, digamos assim, durante as relações sexuais. Já que são transmissíveis, melhor dizendo, por vírus, bactérias, protozoários e fungos, a única forma de se evitar a contaminação direta é o uso de preservativo, ou seja, a camisinha masculina ou feminina, já que são as únicas duas formas que digamos assim, uma barreira que consegue impedir que esses micro-organismos atinjam a corrente sanguínea da pessoa durante a relação ou ato sexual. E como eu abri a explicação falando de AIDS, agora nós vamos falar um pouco mais sobre essa doença, que é uma das que mais causa morte, né, no mundo. A AIDS é uma sigla, digamos assim, que vem do inglês, né, que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Normalmente, as pessoas associam o HIV com a AIDS, justamente porque HIV nada mais é do que o vírus da imunodeficiência humana, que é o que vai causar, logicamente, a AIDS nas pessoas. Quando a infecção não está controlada, o vírus ataca o sistema imunitário. Por que ocorre isso? Porque normalmente o HIV, quando surgiu os primeiros casos, há muitos anos atrás, por volta de 1930, e esse vírus foi sofrendo mutações, tá? Até existe muita polêmica em torno desse assunto, que dizem que o vírus veio do macaco, que transmitiu para o homem do macaco. Pode até ser, porém, não da forma como muitos imaginam que o homem teve relações sexuais com o macaco e acabou se contaminando. Não é nada disso. Realmente, esse vírus é encontrado em uma espécie de macaco lá na África, só que as tribos nômades daquela região caçavam esses animais para se alimentar. Possivelmente, alguns acabavam se contaminando com esse vírus, já que havia contato direto com o sangue desses animais durante o abate, provavelmente comendo a carne, ou mesmo no acidente, acabou contaminando sim, e aí esse vírus mutou, sofreu uma mutação e foi repassando adiante. Então, por isso que quando fala
que a AIDS, ou melhor, que o vírus veio do macaco? Sim, veio do macaco. Não da forma como você pensava antigamente, que foi através de relações sexuais, esse tipo de coisa. Então, isso não existe. E sim o fato de que essas tribos antigamente se alimentavam desses animais, possivelmente eles se contaminaram durante a alimentação ou mesmo durante o transporte desses animais após o abate. As observações indicam que a doença era causada por um agente infeccioso transmitida por via sexual ou pelo sangue, ou seja, o HIV, ele realmente é transmitido dessa forma, pelas vias sexuais e também pelo sangue. Em maio de 1983, Luc Montagnier, pesquisador do Instituto Pasteur, na França, conseguiu isolar o vírus das células de um paciente com AIDS. No ano seguinte, o cientista estadunidense Robert Gallo anunciou também ter isolado o vírus. Teve início, então, uma disputa em torno da autoria da descoberta, que acabou sendo atribuído a ambos os cientistas. Ou seja, devido ao fato de que quando surgiu a AIDS, ela estava matando muitas pessoas, ninguém tinha certeza do que era que estava acontecendo, muitos pesquisadores se lançaram, então, nessa disputa, digamos assim, para descobrir o que estava causando tanta morte nas pessoas, que vírus era esse. Enfim, os dois, o americano, né, e o outro ali, conseguiram localizar o vírus. Começou uma disputa, então, para saber quem tinha descoberto primeiro. E, obviamente, como os dois chegaram a conclusões semelhantes, digamos assim que os méritos ficaram para os dois, já que os dois chegaram às mesmas conclusões, dividiram, digamos assim, o prêmio Nobel, né, pela descoberta. Aí de onde veio o HIV e como ele age? Como eu disse agora há pouco, há dois tipos de HIV, o HIV-1 e o HIV-2, cada um com vários subtipos. Sub quer dizer abaixo, ou seja, vários tipos de vírus que sofreram mutações e se desenvolveram depois do HIV, melhor dizendo, do HIV-1 e do HIV-2. Então, os subtipos são variações, mutações que os vírus sofreram e se espalharam pela população. É semelhante a um grupo de vírus que infecta chimpanzés, como eu disse agora há pouco, né? Provavelmente os primeiros chimpanzés infectados com esse vírus pode sim ter passado à espécie humana da forma que eu falei antes, através da alimentação ou mesmo durante um acidente na caça por um chimpanzé. Estima-se que o HIV-1 tenha sido transmitido para o ser humano na década de 1930 ou antes, na África Central, onde os chimpanzés eram caçados e consumidos. Os vírus podem ter passado para as pessoas que se cortaram quando caçavam esses animais ou preparavam a carne para se alimentar. Acabei de falar sobre isso agora há pouco, então vamos ver mais um pouquinho para frente aqui. O segundo tipo é o HIV-2, menos disseminado pelo mundo. É encontrado principalmente em países da África e parece ter sido transmitido para os seres humanos da mesma maneira que o HIV-1, tá? Mas sua fonte original é uma espécie de macaco conhecida como macaco verde, ou seja, duas espécies de macacos encontrados na África. Uma provavelmente disseminou o HIV-1 e a outra, o macaco verde, provavelmente disseminou aí o HIV-2. O HIV ataca principalmente uma célula de defesa do corpo conhecida como linfócitos. Esses linfócitos, na verdade, são proteínas, glóbulos brancos de defesa que, quando qualquer substância estranha entra no nosso organismo, sejam bactérias, um vírus, um fungo, um protozoário, esses linfócitos são acionados
automaticamente pelo nosso organismo para defender, ou seja, destruir aquele invasor. Porém, quando se fala do HIV, isso não acontece, porque o nosso organismo não reconhece o HIV como um agente invasor, tá? Por isso que é impossível, até o momento, né, a cura ou vacina, principalmente vacina contra o HIV. O vírus HIV ataca principalmente as células de defesa do corpo, conhecido como linfócito T, auxiliar CD4. Essa célula produz substâncias que estimulam a multiplicação de vários tipos de linfócitos, como falei agora há pouco. Então precisa ser acionado o mecanismo de defesa cada vez que um micro-organismo entra no nosso corpo. Como eu falei agora há pouco, não acontece isso no caso do HIV. Porém, se a pessoa foi contaminada com HIV e de repente ela tem uma queda, uma baixa no seu organismo, digamos, a imunidade diminui, o vírus automaticamente ele se torna ativo. Quando a pessoa tem uma imunidade baixa, ou o organismo não está se defendendo adequadamente, pode pegar uma gripe, uma pneumonia, uma infecção respiratória qualquer, e é nesse momento que o HIV se manifesta, porque ele pega aquela oportunidade ali, que as defesas do organismo estão baixas, e começa a atacar, destruir as células do corpo. Por ele não ser reconhecido pelos linfócitos, o nosso organismo também não se defende contra ele. Por isso que as pessoas, se demorar para descobrir que tem a IST, no caso o HIV, ela pode ficar doente de uma hora para outra e aí dificilmente ela se recupera. Apesar de que hoje existe medicação para amenizar, digamos assim, os estragos causados aí pelo HIV. Mas quanto mais cedo a pessoa descobrir que é portadora do vírus, melhor, porque aí ela passa a se cuidar, ter um pouco mais de precaução e, se possível for, usar a medicação adequada ali para ele não ficar doente de forma alguma. Costuma-se dizer que o HIV está relacionado então às doenças oportunistas, ou seja, ele precisa de uma oportunidade para se instalar no organismo da pessoa e começar o processo ali de destruição das células do organismo. Tá aqui a imagem do macaco verde que eu falei agora há pouco, que é o transmissor do HIV-2, né, já que o HIV-1 é transmitido então pelos chimpanzés. O vírus, como já falei várias vezes, pode ser transmitido em relações sexuais, porém não é somente essa a única forma. A pessoa, por exemplo, quando vai a um salão, principalmente quem vai fazer cutícula, tá? Ou mesmo algum outro procedimento que exige manuseio de equipamentos que possa causar perfuração, tem que tomar muito cuidado, porque se usou o aparelho em uma pessoa que está contaminada e não for devidamente esterilizado, a próxima pessoa a usar esse equipamento, ela poderá sim se contaminar, mesmo que ela não tenha tido relações sexuais com uma pessoa aidética, ela não faça parte de grupo de risco ou usuário de risco que usa drogas injetáveis, enfim. O simples fato de cortar um pouquinho a cutícula com um alicate de unha, ela pode se contaminar no salão. Então a recomendação é, principalmente para mulheres que vão ao salão, que leve o seu equipamento e peça para usar o seu. Não é nada demais, é assim uma forma de se prevenir, né, de uma infecção, de uma IST, que é tão temível por todos, no caso a AIDS.
O vírus pode ser transmitido em relações sexuais com portadores de vírus por transfusão de sangue. A transfusão de sangue, normalmente, quando a pessoa precisa de uma transfusão de sangue, os médicos, sabendo do histórico da pessoa, que ele é portador, obviamente, ele não poderá doar sangue de hipótese alguma, porque seria uma transmissão direta, já que o vírus está no sangue, não tem como se ver livre dele. As mães que são portadoras, por exemplo, do vírus HIV, existem algumas situações que requer cuidado. Porém, já houve casos da mãe ser portadora do HIV e a criança, quando nasce, não é portadora, ou seja, o vírus, por algum motivo, ele não se manifestou na criança. Nesse caso aí, a mãe não poderá amamentar a criança, porque ao amamentar a criança, o leite materno contém sangue, e esse sangue vai estar contaminado e vai passar para a criança. Então, se a mãe é portadora, mas o filho nasceu sem o vírus, então automaticamente não pode alimentar a criança no peito, tá? Nada indica, porém, que o vírus possa ser transmitido por aperto de mão. Então, alguns preconceitos existem, infelizmente existe, contra a pessoa que é aidética, que se pegar na mão vai pegar, ou se der um abraço, ou se der um beijo na face, vai pegar AIDS. Não pega dessa forma. Como eu disse anteriormente, somente através de perfurações, contato com sangue ou relações sexuais desprotegida, tá? Uma tosse, um espirro, usar a piscina com uma pessoa que tem a IST não vai passar adiante, tá? E aí o combate ao preconceito. Como eu abri o início do conteúdo falando do Dia Mundial da AIDS, né, dia 1º de dezembro, também é uma forma de se combater esse preconceito que existe aí contra a pessoa que é portadora do HIV. Dentre essa luta de combate ao HIV, foi criado também leis para punir pessoas que, digamos assim, discriminar uma pessoa aidética, tá? Então, toma muito cuidado quem de repente conhece alguém que sabe que é portador do vírus e começar a discriminar a pessoa ou fazer piada, né, vamos dizer assim, com a condição da pessoa, saiba que está sujeito a ser penalizado com multa e até cadeia por desrespeito à pessoa. A lei propriamente dita é essa 12.984/14 de 2014, que cria, digamos assim, penalizações ou sanções contra as pessoas que abusam, no caso aí da condição de uma pessoa que é portadora do HIV, ou seja, que é aidético. Prevenção e tratamento. Não há vacina para a AIDS, então a única forma de evitar é a prevenção. Se a pessoa não tem parceiro ou parceiras fixa, a melhor forma é usar preservativo, seja ele masculino ou feminino, que é ainda a única forma de evitar a contaminação, porque até o momento não há vacina. Porém, como eu disse antes lá no início, há medicamentos, ou seja, uma combinação de medicamentos com vários tipos de antirretrovirais, que são chamados os medicamentos para combater o vírus, pode ser usado para, digamos assim, fortalecer o organismo da pessoa e evitar que o vírus se espalhe rapidamente pelo corpo da pessoa, tá? Porém, só pode ser indicado por médico, e isso pode prolongar bastante a vida de uma pessoa aí com o HIV, mantendo assim a qualidade de vida. No Brasil, o SUS é um órgão público do governo que também
faz esse tipo de tratamento, esse atendimento diretamente aí à pessoa portadora do HIV, ou mesmo, caso ela fique doente, ela pode conseguir uma internação, né, um tratamento pelo SUS. Ciência e tecnologia. No Brasil, nós temos uma planta chamada de Abrus pulchellus, que foi considerada aí talvez uma planta promissora na medicação contra a AIDS. Porém, até o momento o que se sabe é que está em pesquisa, está em andamento. Pode ser que futuramente venha a ser usado de forma generalizada, tá? Os medicamentos antirretrovirais que atuam na estabilidade do sistema imunológico, com base em informações divulgadas no portal do Departamento de Vigilância, melhoram a qualidade de vida dos pacientes. Esses medicamentos que o compõem precisam ser fortes para impedir a multiplicação do vírus. Existem relatos de pessoas que têm o HIV que, devido a essa combinação de antirretrovirais, ou seja, desses medicamentos, por serem muito fortes e ter que tomar todos praticamente de uma vez, eles causam reações muito, digamos assim, violentas no organismo, tá? Podendo ocasionar efeitos colaterais como diarreias, vômitos, náuseas, manchas avermelhadas no corpo, agitação, insônia, tudo causado pela combinação de remédio que é usado para evitar que o vírus se espalhe rapidamente e acabe matando a pessoa portadora do HIV. E aqui nós temos uma campanha que foi feita lá no estado de Santa Catarina, né, com a indicação: eu me previno, eu me testo, eu sigo em frente, #partiu teste. Então, se a pessoa tiver alguma desconfiança, ou seja, teve uma relação sexual e desconfiou que pode ter sido contaminado, na dúvida é melhor que faça sim o exame. Por quê? Ao fazer o exame, se você for consciente, a partir dali, sabendo que é um portador, obviamente você vai se preocupar também em não passar adiante, ou seja, usando preservativos e tomando os cuidados necessários para a vida seguir adiante. Também é importante realizar exames em caso de suspeita de contaminação. Como o vírus pode ser transmitido para o feto, mulheres grávidas devem fazer o exame de HIV. Alguns estudos indicam que o risco de transmissão é de cerca de 27%, ou seja, se a mulher está grávida, mesmo que ela tenha se cuidado bastante, mas não tendo aí parceiros fixos na relação, ou se o marido for portador, é recomendado que ela também faça esse exame anti-HIV, porque na maioria dos casos impede-se a contaminação da criança na hora do nascimento. É um percentual baixo, até considerando, mas 27% é o percentual de risco aí de uma criança nascer contaminada pela mãe. Porém, se a gestante fizer o tratamento e o bebê tomar os remédios nas primeiras semanas de vida, esse risco cai aí para 2%, ou seja, é algo de se pensar, principalmente quando a pessoa é aidética, né? Fazer todas as recomendações médicas para evitar que a criança, pelo menos, sofra com esse tipo de situação. Agora vamos falar de uma outra IST. Essa é transmitida por bactéria, uma bactéria chamada Treponema pallidum, conhecida como sífilis. A sífilis, na verdade, ela é dividida em 3 etapas: sífilis primária, secundária e terciária. Na fase primária da doença, ela pode passar despercebida, ou seja, imperceptível. Aparecem algumas manchas ou bolhas, digamos assim, na língua,
a pessoa, poucos dias depois, some esses sintomas, passando aí alguns dias ou meses, ela reaparece um pouco mais agressiva, causando manchas na palma do pé, na mão, queda de cabelo, fazendo com que ela evolua para a fase secundária da sífilis. A pessoa, porém, pode, digamos assim, por descuido, deixar seguir adiante. Vai diminuindo os sintomas, desaparecem os sintomas, só que, com o tempo, ela evolui para uma fase aguda, chamada de sífilis terciária, que causa, entre tantos males, pode causar parada cardíaca, demência, deixando a pessoa louca, cegueira, enfim, vários sintomas e até possivelmente levando à morte. Então, na fase terciária, é a fase mais drástica, mais aguda, né, da sífilis. Quando a sífilis é detectada em mulheres gestantes, ela pode causar, por exemplo, aborto, tá? A sífilis congênita, problemas físicos e mentais no feto ou até a morte após o nascimento. Então são várias situações aí que a mulher, podendo evitar, jamais engravide se for portadora de uma sífilis sem fazer o devido tratamento antes. Depois nós temos herpes. Herpes, na verdade, é causado por vírus, tá? Nós temos dois tipos de vírus. Um deles é o labial e o outro o genital. Os vírus, mesmo no caso HIV, que eu não tinha dito antes, mas vou falar agora, vírus significa veneno. E nenhum vírus se combate com medicação, ou seja, não existe remédio para vírus. O que existe, com exceção da AIDS, são vacinas para combater o vírus antes que ele se instale no organismo. No caso do herpes genital ou labial, quando a pessoa é portadora desses vírus, eles causam alguns transtornos, como surgimento de bolhas nos lábios e mesmo na região genital. Passando-se algum tempo, o organismo consegue neutralizar, ou seja, volta à normalidade, só que o vírus ele está instalado, ele não sai mais do corpo da pessoa. Em alguns casos, situação de estresse ou outra situação, ele reaparece novamente. Por quê? Porque o organismo baixou a imunidade, deu uma queda de imunidade, e isso fez com que o herpes reaparecesse novamente, atingindo então as regiões labial ou genital do indivíduo. Depois nós temos outro tipo de IST, que é a gonorreia, também chamado de blenorragia, né? Que é causado pela bactéria Neisseria gonorrhoeae. Afeta órgãos genitais, transmitida pelo contato entre mucosa contaminada. Ela pode causar inflamação da uretra, ou seja, no canal que conduz a urina da bexiga para o exterior do corpo, já que a uretra é comum tanto no homem quanto na mulher, né? Então, no caso do homem ali, ela causa infecção na uretra, na próstata, no útero, no caso da mulher, e no reto, e na garganta e nos olhos também, tá? O homem vai sentir dor ou ardência na uretra quando vai urinar. Pode ocorrer secreção branca devido à infecção, e na mulher ela também vai ter secreção vaginal, que pode depois com o tempo ficar com a coloração amarelada. Em alguns casos não há sintomas, mas o médico pode diagnosticar a infecção por meio do histórico do paciente, fazendo uma pesquisa, sabendo se ele tem relações com parceiros fixos ou não, mas a principal forma de saber é através de exame. Ela tem tratamento,
não é complicado de tratar, porém tem que se procurar ajuda imediata. Infecção por clamídia, tá? A clamídia, ela é transmitida ao homem, ou no caso, ao ser humano, né? E pode causar infecções na uretra, nos olhos e nos linfonodos, órgãos que atuam em defesa do organismo. O linfonodo, na verdade, vem do termo linfócitos, que eu disse antes, que faz a linha de defesa do organismo. E os linfonodos, eles estão localizados em maior quantidade nas axilas e na área genital. Quando a pessoa está contaminada, normalmente há um acúmulo, digamos assim, uma quantidade maior desses linfócitos circulando pelo corpo em busca de combater aquela bactéria, ou fungo, ou vírus, o que quer que seja. Então ele vai puxar isso na direção axilas ou região genital e surgem os chamados linfonodos, ou seja, as temíveis ínguas. Isso não é um mau sinal, um bom sinal de que o seu organismo está reagindo para se defender contra algum invasor. No caso da clamídia, ela ataca a uretra também, vai ter sintomas parecidos com a da gonorreia, que é dor e ardência urinar, e também causando os inchaços ali, né, a língua, na virilha. Na mulher ela pode causar sangramento no período entre as menstruações, dor durante o ato sexual e outros sintomas. Se não for tratado adequadamente com antibióticos receitados pelo médico, há risco de esterilidade, ou seja, perda da capacidade de ter filhos. Por isso, não se pode brincar pelo simples fato de que é algo fácil de tratar, deixar passar muito tempo, pode não matar a pessoa, mas vai causar um estrago aí com relação à esterilidade. Depois, o HPV ou papilomavírus humano. O papilomavírus humano, o HPV, ele é combatido normalmente em campanhas que se fazem nas escolas para vacinar os adolescentes, seja meninos ou meninas, tá? Porém, a pessoa que é contaminada pelo HPV, ela apresenta sintomas que o próprio sistema imunitário elimina o vírus ao longo do tempo. Porém, em algumas situações, ela pode evoluir e formar verrugas na região anal, tá? E devido a essa quantidade de verrugas e o formato que ela apresenta, ela é chamada também de condiloma acuminado. Aí o tratamento existe e é feito através da eliminação de verrugas por meio de congelamento, né, ou cauterização, ou um bisturi elétrico, laser, cirurgias ou ácidos. As mulheres que tiveram HPV devem fazer exames periódicos para a prevenção do câncer do colo do útero, já que algumas variedades do papilomavírus aumentam o risco de aparecimento desse tipo de câncer. O exame ginecológico, conhecido como Papa Nicolau, pode detectar alterações no colo do útero e indicar uma possível infecção por HPV. E por isso deve ser feito regularmente. Parceiros ou parceiras de pessoas com HPV também devem ser examinados para receber tratamento adequado. Ou seja, se a mulher tem HPV, ela deve tomar todas essas precauções ali, que é, primeiro, fazer o exame Papa Nicolau. Se estiver infeccionado, vai tratar essa infecção, porque se caso ela está com o colo do útero infectado e engravidar, corre-se o risco ali de perder a criança ou mesmo ter hemorragias durante o período gestacional.
E aqui a campanha de vacina, ela atinge ali os adolescentes, principalmente. Os meninos devem ser vacinados entre 11 e 14 anos de idade, e as meninas de 9 a 14 anos, ou seja, são 3 doses de vacinas que deve ser feito, mesmo que você não apresente sintomas algum nessa idade, já que normalmente é o início da puberdade, ou seja, das atividades sexuais a partir dos 14, 15, 16 anos acima. Então, por isso que ela tem essa incidência maior ali de 11 a 14 e de 9 a 14 anos. Aqui a ilustração de um adolescente tomando a vacina. Estudos indicam que o HPV, por exemplo, já existia ou existe há mais de 500 mil anos, tá? Atualmente são conhecidos mais de 200 tipos virais de HPV que fazem parte da família do vírus HPV. Desses, mais de 40 tipos são transmitidos por ato sexual. Por isso, a importância de se tomar essa vacina, essas 3 doses de vacina, porque são muitas variações desse vírus HPV existente, espalhado por aí. E aqui um cartaz indicando, né, a segunda temporada de vacinação contra HPV, ressaltando que normalmente entre os adolescentes essa campanha deve ser levada a sério, meninos e meninas, para que não haja, digamos assim, uma contaminação no futuro ou a transmissão desse vírus para outras pessoas. E aqui nós temos a candidíase, né? A monilíase, que é causada então por um fungo. É uma infecção que não tem muito assim transtorno para se combatê-la, mas tem que ser tratado com cuidados, porque em crianças ela causa o chamado sapinho na boca, que a criança quando é novinha sai engatinhando pelo chão, tudo que ela pega ali ela leva na boca, então acaba se contaminando. Então a candidíase ou monilíase apresenta essa característica. No caso da contaminação sexual, né, na mulher ela aparece nos órgãos genitais com as secreções esbranquiçadas, acompanhada de coceira, e no homem ela provoca vermelhidão e coceira na área genital. O tratamento pode ser feito com cremes específicos, medicamentos indicados pelo médico. Esse fungo não é necessariamente transmitido sexualmente, porém ele pode se desenvolver nos órgãos genitais, tanto masculino quanto feminino. E chegando já quase ao final, nós temos aqui a hepatite. A hepatite, ela existe várias formas, temos hepatite A, B, hepatite C, porém a hepatite B ela é transmitida através de relações sexuais. Todos os tipos de hepatite têm em comum causar inflamação no fígado. Em alguns casos, se a pessoa não fizer o tratamento, essa infecção no fígado pode evoluir e causar aí a cirrose, chamada cirrose hepática, que em alguns casos pode até mesmo levar à morte do indivíduo, tá? Os sintomas da hepatite são febre, dor de cabeça, enjoo, cansaço, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Então, a pessoa apresentando esses sintomas, procure o médico, ele vai pedir o exame e, obviamente, vai confirmar ou não a suspeita aí de contaminação de hepatite. E aí, nós temos aqui a pediculose pubiana. A pediculose pubiana, na verdade, não chega a ser uma transmissão por ato sexual, porque trata-se de um piolho, né, que é transmitido, digamos assim,
durante um ato sexual, porque ele fica localizado no couro cabeludo. Então, na área genital existe a região que contém pelos e ele se instala ali. Então, durante o ato sexual ele acaba passando. Porém, a pessoa, quando está contaminada, ele pode subir para a cabeça também do indivíduo. Existe medicamento para isso, tá? E os cuidados necessários são com a roupa de cama, já que o indivíduo contaminado, quando ele se deita, aquele piolho acaba se espalhando pela cama e vai passando para toda a família, tá? A tricomoníase vaginal é causada por um protozoário que é transmitido durante a relação sexual. Nas mulheres, ele pode causar infecção de útero, vagina e uretra. E nos homens pode provocar ardência urinária. Em muitos casos, a pessoa não apresenta sintomas. Comprimidos ou cremes indicados pelo médico resolvem o problema. O parceiro ou parceira contaminada também deve ser tratado durante o período para evitar as relações sexuais. Aqui o protozoáriozinho, né, foi ampliado um pouco. Ele tem esse formato que é o responsável aí pela tricomoníase. Bem, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. A partir da explicação, vocês farão as atividades que deverão ser entregues. Provavelmente serão postados no gestor. Vocês já foram comunicados que devem fazer o cadastro no gestor aluno. Assim que vocês assistirem o vídeo, provavelmente já vai aparecer lá as questões relativas a isso para vocês responderem. Um abraço e até a próxima.